Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar. É um prazer, é uma alegria estar de volta aqui com você que nos acompanha na análise que nós fazemos, no estudo que nós fazemos dessa obra fabulosa e que tanto tem agregado aos nossos conhecimentos, nos dando assim maior sustentação para fazermos cada vez mais melhores escolhas, vivermos com mais sabedoria e termos a nossa espiritualização cada vez mais avançando, para que assim nós possamos fazer a nossa jornada encarnatória com segurança. No capítulo de hoje, que é o capítulo 14, nós vamos analisar uma questão fundamental para a caminhada de qualquer espírito encarnado nesse orbe. Essa questão gira em torno do tema das profissões. E por que que esse é o tema do capítulo 14? No capítulo 13, nós vimos a entrevista que André Luiz fez com o ministro Clarencio aos pares, né, juntamente com aquela outra senhora, como a gente pode verificar inclusive aqui na foto. Mas o tema daquele capítulo ainda não era a profissão propriamente falando. O tema do capítulo passado era o desejo daquela senhora de auxiliar os filhos. E a nossa análise de forma geral ficou nesse enfoque. O tema da profissão ele vai surgir nesse capítulo a partir do ensejo de André Luiz de começar a ter uma ocupação novamente, passado o período de recuperação dele, resgate e recuperação, ele vai ter então o desejo de fazer alguma atividade. Naturalmente que, como médico, ele vai pretender atuar da mesma forma, mas vão aparecer aí alguns empecilhos, e é exatamente aí que vai surgir o debate em torno da problemática de como nós vivenciamos as nossas profissões, seja ela qual for. Então, vamos dar início, porque tem muita coisa bacana para a gente ver na análise desse capítulo. No começo do capítulo passado, eu disse para vocês que eu ia empurrar para esse capítulo um pequeno trecho, exatamente porque esse pequeno trecho, que já está projetado aqui na tela, ele tinha mais a ver com esse tema da profissão em si. Então nós vamos retomar com um pedaço do capítulo 13 e em seguida vamos seguir com o capítulo 14. Sempre lembrando, gente, que nós adotamos essa estratégia de projetar aqui o texto. Pode parecer muito texto, mas a gente adota essa estratégia porque esse estudo não é uma palestra, né? A ideia é que você que está assistindo possa nos acompanhar até mesmo se não tenha lido a obra ou o capítulo. Então a gente projeta aqui para você poder acompanhar a leitura e as análises que nós vamos desdobrar a partir aí do capítulo que está em pauta. Então, no início do capítulo 13, André Luiz relata, né, que ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Ele ouvia, passando ali próximo às enfermarias, os pedidos de socorro, mas não podia colaborar, apesar de trazer da terra a sua experiência de médico. Ele diz que isso não se dava em função da ausência de desejo, ele gostaria de colaborar, mas que a posição dele ali era assaz humilde para se atrever. Os médicos espirituais, afirma ele, são detentores de técnica diferente, que nós vamos ver já já qual é.
No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Então aqui já vai surgir o tema da diferença do exercício da profissão no plano dos encarnados e no plano espiritual, ou mais ainda, do impacto da forma como nós exercemos a nossa profissão enquanto estamos encarnados, na forma como vamos poder exercê-la quando formos para o mundo espiritual. Então ele já traça aqui uma primeira diferença. No planeta, o direito dele de atuar como médico, de intervir nos casos de doença, era garantido pelo estudo e pelos títulos que ele conquistava, o diploma. Mas, no ambiente novo, no hospital em nosso lar, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então aqui, André Luiz já está, de alguma forma, identificando para a gente que há essa diferença no exercício da profissão, que no caso dele está sendo abordado a medicina, mas poderia ser qualquer outra análise que nós vamos fazer, cabe para qualquer outra. A diferença que existe no exercício dessa profissão na Terra e no mundo espiritual. E nós vamos ver agora em seguida em que se fundamenta essa diferença. Agora sim, já no capítulo 14, que é o capítulo da nossa análise de hoje, vai dizer André Luiz: pulsava-me precípite o coração. Aqui a gente retorna para aquele quadro em que ele acabara de ouvir as respostas que Clarencio tinha dado para aquela senhora que desejava auxiliar os filhos, mas que não tinha colaborado em quase nenhum setor de atividade em nosso lar. Ela tinha apenas 304 bônus horas de serviço dedicados à comunidade. E aí a gente não vai repetir aqui o diálogo, mas diante dessa dificuldade dela de colaborar, Clarencio aconselha que ela retorne para os campos de repouso e pense sobre as escolhas dela. Então essa cena aqui, ela se dá logo após a saída dessa senhora, quando André Luiz será então atendido. Então diz ele: pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vejam o sentimento de André aqui a partir do contexto. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Lembram que no capítulo passado eu falei até com uma pitada de humor que André Luiz já devia estar arrependido diante de tudo aquilo que Clarencio falava para aquela senhora e que ele de certa forma vestia a carapuça? Então está aparecendo aqui o que a gente comentou. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertava-me raciocínios novos. Estão entendendo por que os atendimentos são aos pares? E por que a gente comentava que dentro da constituição desses pares muito provavelmente não existe acaso, o que serve para um serve para outro? Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, vejam que interessante, exclamou em tom firme: pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. A primeira intenção de André é pedir para trabalhar como médico.
embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia: por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Ou seja, pedir para trabalhar especificamente como médico não é continuar a forma preconceituosa do mundo que só confere conhecimento e autoridade para quem possui um título, sendo que às vezes o título não é garantia do espírito de serviço ou das competências necessárias ao exercício de determinada profissão? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei: tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. E aí, diante do conflito, peço um serviço genérico ou peço um serviço específico na área da medicina, né? Diante de todo esse conflito que André Luiz vivia, ganha o serviço genérico. Então ele diz: qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Parando aqui, quem não leu o capítulo provavelmente vai pensar: nossa, venceu a humildade André Luiz. Ele conseguiu não pedir o serviço específico e pediu o serviço genérico. Está realmente aprendendo. Vamos lá. Quando nós falamos que nós não escondemos nada dos espíritos, e isso vale quando nós vamos para o mundo espiritual, nós estamos dizendo que às vezes a gente fala uma coisa, mas na verdade está sentindo outra. E é isso que vai acontecer com André aqui. Clarencio, muito sábio, muito perspicaz, já com um determinado grau de elevação, vai perceber logo de cara qual é a verdadeira intenção de André Luiz. E aí é que vai se desenrolar o diálogo. Clarencio fitou-me longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Imaginem esse olhar de Clarencio para André Luiz. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. E aí vai ser feita uma série de considerações que a gente cortou aqui o trecho. Clarencio vai dizer para André Luiz que ele teve o título da medicina com muita facilidade, que não sentiu nenhum peso de maior esforço para conquistar esses títulos em função de todo o suporte que recebeu dos pais, e que a partir do momento que começou a ser justamente remunerado, claro, pelo exercício da sua profissão, usou esse dinheiro em custeio, digamos assim, de viciações que levaram ele a desencarnar prematuramente. Então, diante dessa fala que a gente não colocou aqui, André Luiz prossegue no diálogo dizendo que reconhece a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar os débitos que ele contraiu no exercício da medicina, no exercício insuficiente do ponto de vista da doação da profissão dele, consagrando-se sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar. Diante desse pedido, a gente poderia pensar mais uma vez: realmente André Luiz aprendeu. Ele de fato aprendeu. Acontece, meus amigos, que nós não podemos confundir bondade com ingenuidade. Talvez
lendo esse trecho, muitos de nós pensássemos assim: André Luiz está apto para voltar a atuar como médico. Ora, ele está pedindo qualquer tarefa, ele está se recuperando, então nada mais justo do que recolocar ele nos campos de ação que ele exercia enquanto encarnado. Mas o olhar lúcido de Clarencio permite ele perceber que o retorno de André Luiz à medicina talvez causasse profundas perturbações para o ambiente de trabalho em que ele estivesse atuando, porque em verdade André Luiz ainda não tinha se libertado daquele orgulho dos títulos de médico. E como, ao contrário da Terra, a gente não consegue esconder nada dos espíritos, é exatamente em função disso que ele vai então fazer a fala que vai se seguir agora. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade, ou seja, com toda a morosidade do mundo. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na Terra, a gente destacou aí em vermelho, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. De novo vai aparecer a diferença que André Luiz começa a desenhar no início do capítulo passado. Uma coisa são os títulos que você recebe na Terra após passar por exames de formação, enfim, treinamentos. Outra coisa é o homem penetrar efetivamente o templo divino do trabalho, dentro desse convite que o Pai nos faz para que por meio da nossa profissão possamos realmente servir ao próximo, à nossa comunidade. Há uma diferença aqui que nós precisamos analisar com muito cuidado. Prossegue Clarencio. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Ou seja, há uma semeadura e há uma colheita que nem mesmo Clarencio pode revogar, porque isso traria perturbações para a colônia e para o processo de recuperação e aprendizado de André Luiz. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivas à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Isso aqui é uma metáfora do corpo para o espírito. Então André Luiz se deteve exclusivamente na análise do corpo físico. Nós não estamos dizendo aqui, não é isso que Clarencio está propondo, que André Luiz devesse ser algum tipo de médico espiritual, mas que a energia de amorosidade deveria avançar diante do tratamento ou acompanhando o tratamento do corpo físico. Não havia da parte de André Luiz um movimento de abnegação, de efetiva doação. Era o simples cálculo de diagnóstico, doença, tratamento. Então, para quem se mecanizou nessa forma de exercício da medicina, sem ter algum nível de recurso amoroso para cuidar de espíritos, como pode agora André Luiz querer exercer a medicina que no mundo espiritual exige muito mais o recurso do coração do que o conhecimento fisiológico, porque ali o corpo já não existe mais? Como que ele pode então ocupar a função que ele deseja se ele não buscou esse outro lado do exercício da medicina?
De novo, nós estamos falando aqui da medicina, mas isso se aplica a qualquer profissão. A gente poderia falar do juiz que apenas viu o lado mecânico do processo. A gente poderia falar do professor que apenas viu o lado mecânico do ensino e assim vai. Se aplica a qualquer profissão. Prossegue Clarencio. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática, vejam só, diante dos serviços de anatomia. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então, quem efetivamente vai um tanto além, um tanto mais além do que o corpo físico, promovendo muitas vezes um diálogo que consiga serenar os ânimos daquele paciente, que consiga acolher a dor que está por trás da manifestação física da doença. Esse médico, diz André Luiz, no mundo, Clarencio, desculpem, no mundo ainda é ridicularizado, é visto como alguém que não exerce propriamente a medicina dentro daquilo que os preconceitos do mundo consideram como sendo uma ciência exata. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. E aí André Luiz diz, generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pediu André Luiz humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então, agora, verdadeiramente, vejam só, agora André Luiz alcançou a humildade verdadeira. Agora não é mais da boca para fora. Quem trabalha em centro espírita, quem moreja em centro espírita, provavelmente já lidou com essa situação em algum momento. Muitas vezes nós ou outros companheiros chegamos ao centro dizendo assim, eu aceito fazer qualquer coisa. E após algumas semanas a pessoa já começa a ficar incomodada com a tarefa que recebeu e deseja uma tarefa específica, um cargo de comando, um cargo de direção. Então, o que André Luiz está nos ensinando com a sua experiência é que ele fez um movimento primeiro de reconhecimento, mas ao pedir qualquer tarefa naquele momento anterior, na verdade ele ainda estava dominado pelos preconceitos que trazia da Terra. Após a fala de Clarencio, que é uma verdade amarga, como ele mesmo vai dizer, mas dita com toda amorosidade, com todo acolhimento, agora André Luiz diz que se submete a qualquer trabalho ali em nosso lar. Então, a primeira questão que eu trago para a gente nesse capítulo é que talvez no exercício das nossas atividades profissionais a gente às vezes se sinta deslocado, se sinta cansado, se sinta fora de contexto e a gente deseja ardentemente fazer qualquer outra coisa. A questão é que, assim como para André Luiz, será se efetivamente a gente faria qualquer outra coisa? E aí a gente começa a se questionar quais as origens da nossa infelicidade no exercício do campo profissional. Porque não é simplesmente fazer o que gosta, como nós vamos ver. Os preconceitos do mundo,
eles vão além do fazer o que se gosta. É preciso ter reconhecimento das pessoas, é preciso que a nossa vaidade seja alimentada, é preciso que os títulos nos sejam conferidos. Acontece que isso se dá para uma minoria muito pequena dos encarnados. A maioria de nós se vê às voltas com dificuldades, com decepções, trabalhando a diferença daquela frase que diz: eu não faço o que eu amo, mas eu aprendi a amar o que eu faço. Então, qual a origem espiritual de todos esses desencontros que acontecem no que diz respeito à profissão? São essas questões que esse capítulo está suscitando aos nossos corações. Para a gente terminar aqui o diálogo, diz, diante agora do curvar-se de André Luiz, diz Clarencio: meu amigo não possui apenas verdades amargas, tem igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Vejam que gravidade essa informação. A situação de André Luiz só não é pior porque a mãe dele intercede por ele. Aí a gente lembra o capítulo 13. O que é preciso para ajudar aqueles que nós amamos? O que Clarencio diz para outra senhora que era entrevistada junto com André Luiz? Trabalho e humildade. Então a mãe de André Luiz serve em plano superior a nosso lar. E provavelmente tem uma ficha extensa de doação, trabalho e humildade. Ela direciona esses recursos, empresta esses recursos para tutelar a recuperação do filho. Vejam que interessante. Mas tem uma outra informação mais interessante do que essa aqui em seguida. Primeiro, André Luiz, quando Clarencio fala de intercessão, André Luiz já pensa na mãe. Né? Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe, e essa é a informação mais interessante, e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia, trabalho e humildade. Lembram? Olhem de quem André Luiz está recebendo o auxílio, a intercessão. Logo após a desencarnação, a vinda de André Luiz, pedia ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas. Melhor dizendo, logo após a chegada de André Luiz a nosso lar, o Clarencio pediu a ficha do André Luiz, que examinou atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, a informação interessante não é que André Luiz distribuiu 6.000 receitas gratuitamente. Vejam o detalhe que está em vermelho. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Exatamente como aparece no filme. A secretária de André Luiz marca uma consulta sem ele saber. Quando ele já está indo embora, entra a senhora necessitada, ele faz ali a ficha muito rapidamente, meio que desmerecendo da senhora e segue o caminho dele. Então, é disso que Clarencio está falando. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, isso aqui é sensacional, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. As pessoas que recebiam o atendimento gratuito de André Luiz e que desconsideravam a atitude de troça dele, essas que lembram dele são as que até aquele momento continuam orando por ele. Vejam só, desses beneficiados, 15
6.000 receberam as receitas gratuitas. Desses 6.000, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Aí você deve pensar assim, nossa, a maioria é ingrata. Claro que não, a gente está vendo aqui a forma como André Luiz distribuiu essas receitas. Quem desconsiderou a atitude dele, desses 6.000, permaneceram 15 que oram por ele até os dias atuais. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui a seu favor. Então, mesmo que esse bem tenha sido feito com indiferença, com troça, e mesmo que a maioria daquelas pessoas não reconheça, seja pela sua ingratidão ou pela forma como André Luiz realizou, aquele bem é contabilizado na ficha de André Luiz. E aí é exatamente aquele bem que garante para ele uma posição menos dolorosa do que poderia ser diante desse processo de recuperação em que ele se encontra. E aqui surge um segundo questionamento para nós que exercemos as nossas profissões no planeta. De que forma temos exercido esse encargo, que para muitos de nós é só um encargo, ou melhor, para muitos de nós é um cargo, a qual nós não queremos o encargo. Como é que nós temos exercido essa função, fazendo com que ela redunde em benefícios substanciais para as pessoas que são alcançadas, digamos assim, pela nossa atividade profissional? Será se a gente tem olhos de ver que quando a gente está atuando profissionalmente é muito mais do que a troca de um serviço por salário? Ainda quando as relações profissionais possam não ser justas, a gente não está fazendo essa análise aqui, mas o espírito que aprende a colaborar na oficina divina, ele entende que a sua atividade profissional ela está beneficiando espíritos, não somente corpos, porque nós estamos falando de uma visão espiritualista da vida. Um professor, um juiz, um médico, um pedreiro, um gari, enfim, todos estão servindo a comunidade e estão promovendo de alguma forma bem que pode aliviar o sofrimento de outros corações. Vejam que interessante o exercício da profissão sob essa perspectiva. Para a gente adentrar essa análise, nós vamos trazer aqui trechos de 2 mensagens do Emmanuel. As 2 mensagens foram retiradas da obra Pensamento e Vida, de capítulos diferentes. Essa primeira é de um capítulo intitulado Vocação. Vocação. Muitos de nós no mundo falamos em vocação. A gente faz teste vocacional para saber quais as nossas aptidões. Muitos de nós temos inclinação para um determinado ramo de atividade que nem sempre conseguimos exercer de forma remunerada. E dentro desse cenário vão se desenrolando os dramas que nós encarnados vivenciamos no que diz respeito aos aspectos profissionais da nossa jornada. Então, o que a experiência de André Luiz tem para acrescentar nesses desafios que nós vivemos? Porque a nossa vida é como se fosse um bolo fatiado ou uma pizza. Nós temos que gerenciar todos os campos. Nós temos o campo profissional, o campo familiar, o campo do lazer, o relacionamento conjugal, que não é o mesmo que o relacionamento parental com os filhos, é um sistema só, mas há equilíbrios que precisam ser realizados. Nós temos a nossa atividade religiosa ou qualquer atividade que possamos considerar como algum tipo de espiritualidade. Enfim, o campo profissional é uma fatia importante no equilíbrio
psicológico, espiritual, emocional, social do encarnado na sua atuação no mundo. Então daí a importância de nós considerarmos aqui, a partir dessa visão mais rica, que entrelaça a profissão com o olhar da imortalidade que o Espiritismo nos traz, quais os impactos que nascem a partir desse interrelacionamento. E é isso que essas duas mensagens de Emmanuel vão nos ajudar a fazer, complementando a reflexão de André Luiz no capítulo 14. Então vai dizer Emmanuel para a gente o seguinte: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Essa frase vale muito. Do ponto de vista espírita, o que é esse algo que a gente diz assim, eu sinto vocação para essa atividade, ou essa é a minha vocação, ou eu fiz um teste vocacional que nem sempre é válido, né? Mas quando é válido, eu fiz um teste que demonstrou que eu tenho essas aptidões. Quais as origens dessas aptidões? Para as religiões espiritualistas que acreditam que a alma é criada no momento do corpo, pode ser um dom de Deus, um dom que foi dado, que foi implantado ali naquela alma, naquele espírito. Mas isso já era um problema, porque daria a Deus dons que rendem mais recursos a uns e dons que rendem menos recursos a outros? Ou como é que fica a justiça dessa distribuição de dons que são simplesmente dados ao espírito quando ele nasce no mundo? Para a visão materialista, essas aptidões são fruto de genética ou do acaso, enfim. Então, a visão espírita, ela vai nos ensinar que a vocação ou o dom, na verdade, é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Em outra obra do Emmanuel, intitulada O Consolador, quando perguntado para ele a respeito da vocação, ele vai dizer algo mais ou menos nessa linha. Nós repetimos em vidas anteriores experiências em determinadas áreas de atuação profissional que nos marcaram profundamente. E essa marca que nós trazemos, esse ensejo de atuar em determinado campo, é aquilo que a gente chama no mundo dos encarnados de vocação, que nada mais é do que essa repetição das experiências ou os reflexos que nós trazemos dessas experiências de atuação em outras vidas, em outras existências. Vejam que interessante essa conceituação logo de início. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Ou seja, nem tudo é vocação. A gente geralmente está iniciando nas nossas jornadas reencarnatórias alguma atividade nova porque o contexto do mundo muda muito. Por exemplo, atividades no ramo computacional existem a questão de um século, um pouco menos. Então, conforme a tecnologia vai avançando, vão surgindo outros ramos de atividade. Então, a revelia dessas experiências novas que nós vamos tendo, vai dizer Emmanuel, que todavia comumente retomamos no berço a senda que já perlustramos, e aí a gente retoma o ramo de atividades por dois motivos. Seja para a continuação de uma obra determinada, que a gente não concluiu em vidas anteriores, isso é uma missão, ou seja para corrigir nossos próprios caminhos. É uma expiação. Muito importante essa diferenciação. Eu posso continuar atuando no mesmo campo das minhas experiências anteriores para continuar um trabalho bem feito de doação, de amorosidade que eu vinha fazendo, ou eu retorno, como vai dizer André Luiz,
a mesma senda que eu já perlustrei em vidas anteriores para corrigir erros que eu cometi nesse setor de atuação profissional, nesse setor de atividade. De qualquer modo, o título profissional em todas as ocasiões, importantíssimo essa consideração, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Toda atividade profissional que o encarnado que nós desempenhamos no mundo é como se fosse uma carta de crédito para que nós possamos criar bênçãos ao nosso favor, para que nós possamos criar reflexos, condicionar a nossa alma, condicionar-nos enquanto espíritos para a ação nobilitante em prol da nossa própria felicidade, da felicidade da comunidade, do nosso próximo, indicando isso que estamos também construindo aquela ponte para Deus. Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o exercício da profissão nessa tríade, ele é essa geração de reflexos em nosso próprio favor. Prossegue Emmanuel. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário ou o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. Olha a metáfora aí da parábola dos talentos. Jesus deu 2 talentos a um, 3 a outro, 5 a outro, um enterra, o outro devolve igual e o outro multiplica. Então, cada profissional no mundo recebe uma quantidade de talentos. Alguns enterram com medo, com orgulho, enfim, por vaidade. Outros apenas devolvem a mesma quantia e outros multiplicam. O que eu e você estamos fazendo no exercício da nossa profissão? A gente tem enterrado esses talentos? A gente tem feito mais do mesmo ou estamos na média? Ou a gente tem multiplicado? Interessante reflexão a partir do estudo que nós podemos fazer. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Aqui começa o problema, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas. É o caso de André Luiz. No aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Então, no exercício da nossa profissão, no título de crédito que nós recebemos, no talento que nós recebemos, nós utilizamos essas posições que nos são concedidas por empréstimo para alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para vivermos circunstâncias que reforçam viciações rasteiras da materialidade da existência. Muitos de nós acabamos nos endividando diante desse crédito que nós recebemos. Se nós estamos estudando a partir do olhar espírita, já podemos vislumbrar que todo uso indébito de um recurso gera necessidade de uma retribuição, de um processo reeducativo diante da divindade. Isso vale também para o exercício da profissão. Olha que interessante aonde o estudo está nos levando. Nós não trabalhamos somente para comer, para sobreviver, para vestir, para morar, necessidades do corpo físico. Porque há um espírito encarnado nesse corpo. O exercício da profissão, ele precisa enobrecer os nossos reflexos, os nossos impulsos.
ele precisa servir a comunidade, servir ao próximo, enfim, nós precisamos multiplicar esses talentos. Exercício da profissão direcionado só para coisas mundanas, para a vaidade, para orgulho, gera necessidade de reaprendizado. E é aí que vai dizer Emmanuel, daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Repetimos, nesse quesito do recomeço, do reaprendizado, do resgate, o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos, ou seja, não existe erro, não existe engano. Por mais que muitas vezes a gente sinta-se decepcionado com o campo do nosso desenvolvimento profissional, com as dificuldades, quer estejamos na vocação ou não, não existe erro. E eu falo isso para você e falo isso para mim, porque na condição de encarnado eu também vivo os meus desafios profissionais. Mas é por isso que a gente estuda, para poder iluminar a nossa caminhada. Então não existe erro. Esse mecanismo ele funciona com valores exatos. E comumente de retorno suportam os profissionais que fazem mau uso desse título de crédito que a profissão representa. Vai dizer aqui, André, a gente saltou alguns parágrafos. Suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Vejam que beleza esse encerramento. O título dessa mensagem é Vocação. E aqui é para a gente refletir. Nem sempre aqueles que estão na sua vocação sentem-se plenamente felizes. Por quê? Porque muitos de nós encarnados estamos nesse movimento de reeducação diante do mau uso do crédito que o título da profissão representa e que nos foi dado em vidas anteriores. Então, apesar de estarmos num campo em que a gente se sente feliz em atuar, muitos de nós vamos relatar preterição. Eu me esforço e não sou reconhecido. Hostilidade. Minha convivência no campo de trabalho é difícil, eu queria fazer mais, mas sou hostilizado. Embaraços, desgostos. Sublimes aspirações, diz Emmanuel, que a gente vê frustradas. E por que isso ainda quando estamos na nossa vocação? Isso é um indício de que nós estamos devolvendo à vida aquele débito que nós causamos anteriormente. Isso não deve nos entristecer. Isso deve nos alegrar, porque a lei não é de castigo, a lei é de reeducação. E mesmo que nós tenhamos as nossas sublimes aspirações frustradas, mesmo que nós tenhamos que lidar com preterição ou hostilidade no nosso campo profissional, o gesto de amor cobre a multidão de pecados. Então, além de eu estar devolvendo à vida a dívida que eu contraí no mau exercício da profissão em vidas anteriores, esse bem que eu estou fazendo, limitado pela circunstância do resgate, porque a gente sempre pensa que poderia fazer mais, ele significa esse gesto de amor que está cobrindo essa multidão de pecados. Porque não se trata só
do volume de trabalho para fora. Você poderia dizer, eu poderia atender mais pessoas se me deixassem fazer o trabalho, eu poderia beneficiar muito mais, eu poderia, enfim, realizar muito mais profissionalmente. Quando isso não é apenas uma forma da gente esconder o nosso orgulho e o nosso desejo de vaidade, ainda quando não se trate disso, essas limitações, elas nos ensinam que não é o volume de serviço só que, entre aspas, nos salva. De que adianta eu salvar o mundo inteiro e perder a si mesmo de Jesus? Então, quando eu estou cerceado por essas hostilidades, esses embaraços, essas preterições no campo profissional, eu estou me reencontrando comigo mesmo. Então, não nos percamos nesses pensamentos de que eu poderia fazer mais. Talvez pudéssemos, mas talvez por detrás desse fazer mais exista orgulho, exista vaidade, ou se ainda não existe, talvez pudesse existir. O nosso olhar ele tem que ser sempre aquele olhar para qual a lição que está por trás dessa hostilidade, dessa preterição, porque afinal de contas, como André Luiz, nós vamos desencarnar e vamos retornar com os valores que nós angariamos a partir dessas experiências difíceis que às vezes nós nos vemos constrangidos a passar no campo profissional. Vejam que à luz do Espiritismo, tudo ganha um sentido, tudo ganha uma nova forma de ser. Na minha atuação profissional, às vezes, eu converso com pessoas que repetem exatamente essa frase: eu nunca fiz mal a ninguém. Por que eu sou tão injustiçado? Conversando com alguns profissionais. E ali no ambiente de trabalho a gente não pode falar diretamente do Espiritismo, mas é interessante a gente ver como todos nós, na maioria das vezes, sem exceção, estamos passando por esses processos reeducativos no campo do exercício da profissão. Mais uma vez, isso não deve nos entristecer, meus amigos, porque o Espiritismo é uma mensagem consoladora. Isso deve nos encher de alegria e esperança, porque já estamos fazendo o caminho de volta. E porque, com o conhecimento de que o gesto de amor cobre a multidão de pecados, eu vou diminuir esse ensejo de fazer muito volume para fora e vou mergulhar mais para dentro, recondicionando aqueles movimentos da alma em falso que nós fizemos e que nos colocaram nessa situação de débito, promovendo novos reflexos que vão trazer felicidade, quiçá já nessa jornada encarnatória. Porque a felicidade não demora tanto assim para ser sentida quando a gente está no caminho do bem. Então é com esse olhar que esse capítulo está nos brindando para olharmos para o campo da nossa profissão, do exercício da nossa profissão. E para a gente encerrar, fica aqui uma última reflexão que está também na obra Pensamento e Vida, agora no capítulo intitulado Profissão. Então aqui nessa última frase, nesse último contexto, melhor dizendo, o Emmanuel vai dizer aonde que o espírito começa a vislumbrar o algo mais além do exercício da simples obrigação profissional pela necessidade de remuneração. A pergunta é, diante dessa visão espírita da profissão, o que nós podemos fazer então além? Como que eu, espírita, me comporto na minha profissão para que essa felicidade no mundo espiritual ou talvez já nessa vida possa me alcançar? O que eu posso fazer além, olhando o meu trabalho, a minha profissão como espírito imortal? E aqui vai nos dizer então Emmanuel: pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Isso aqui é o que todos nós fazemos, é o básico. Contudo, pela abnegação,
que é a negação de nós mesmos em prol do próximo, a benefício do próximo, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Olhem que maravilha! Quando a gente ultrapassa a simples obrigação, quando a gente começa no exercício de espírito imortal a trabalhar a renúncia, a abnegação, todas aquelas virtudes que Jesus nos ensinou no exercício da profissão, nós descerramos trilhos para que o reino de Deus comece a se instalar no nosso coração e no nosso orbe. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Isso também é o básico. O culto ao dever é o primeiro degrau dessa ascensão. Mas a abnegação, vejam que a palavra retorna, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Muitos de nós encarnados podemos já estar afeiçoados ao dever, mas sublimar o espírito é um degrau adiante. A abnegação que começa onde termina o dever, ou seja, quando eu vou além das minhas simples obrigações, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. É isso que faltou, André Luiz, um pouco mais, um tanto mais, porque ele poderia ter sido muito mais instrumento desses tutores do socorro que o mundo espiritual promove aos encarnados, se atuasse menos desapegado da vaidade, do orgulho e das necessidades mundanas. Ele poderia ter avançado para ser esse instrumento da espiritualidade. Então imaginem que chegando no mundo espiritual ele já teria ferramentas para continuar atuando como médico, cuidando agora de espíritos que exigem muito mais amor, boa sintonia, recursos do coração do que propriamente conhecimentos fisiológicos. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, infelizmente, a maioria de nós encarnados ainda estamos no exercício da profissão por um impulso de preservação do nosso próprio conforto, mas quando as atividades profissionais transcendem esse impulso, diz Emmanuel, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Ou seja, cada vez que você transcende o simples dever ou o impulso de preservação do nosso próprio conforto como motivação para trabalhar para o exercício da profissão, nós somos instrumentos de Deus no nosso campo de atuação profissional. Nós alcançamos o âmago das criaturas, fazendo bem a elas dentro daquilo que Deus considera como sendo melhor. Nós somos esses instrumentos da divindade e, sendo essa ponte, estamos construindo reflexos positivos para o nosso presente, para o nosso futuro, ou recondicionando reflexos enganosos que porventura nós podemos ter tido no passado. Então, a profissão pelo olhar espírita, ela é muito mais do que esse olhar raso do materialismo pode indicar. O nosso convite aqui é para que a gente possa rever a forma como temos atuado profissionalmente, ou melhorar ainda mais se já tínhamos essa visão, mas também talvez para pensarmos o que falamos aos nossos filhos.
Será se mesmo como espíritas ou espiritualistas, não estamos condicionando os nossos filhos a ver o exercício da profissão como simples preservação do próprio conforto? Ou o simples cumprimento de um dever que, na verdade, tem por trás alguma vaidade ou algum orgulho? Será se nós estamos ensinando às gerações futuras, começando pela nossa família, de que a profissão pode significar para o homem encarnado o fato dele ser instrumento de Deus no socorro ao próximo? Então esse é o convite que André Luiz e Emmanuel estão nos fazendo nesse capítulo de hoje. Nós te convidamos a levar essas perguntas, essas reflexões para a continuidade depois desse momento em que nós estamos aqui estudando, para que possamos meditar em como tem sido a nossa atuação profissional, em como estamos educando aqueles que estão sob a nossa tutela, a partir de que perspectiva temos visto o exercício da atuação profissional. Porque essa perspectiva espírita ela é cheia de consolo, cheia de trabalho, de possibilidades novas para aquele que se percebe espírito imortal. E que, assim como André Luiz, pode voltar com necessidade de reparação ou pode já chegar no mundo espiritual pronto para continuar a sua atuação em qualquer tarefa, mas se atuou bem no campo da sua vocação, servindo ao próximo e sendo instrumento da divindade onde quer que esteja. Então esse foi o nosso estudo de hoje. A gente agradece pela tua participação. Deixa aí os comentários, as dúvidas. Nós vamos responder no primeiro sábado de novembro, na nossa live dedicada a perguntas e respostas. E um abraço para você que nos acompanha. A gente deseja que o nosso final de semana, a nossa semana possa ser repleta de bênçãos. E até o próximo encontro, onde nós vamos estudar o capítulo 15. Um abraço e até lá!